Peraí, que tá. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar mais uma reunião da Liga. Hoje a Ana vai apresentar pênfigo foliáceo, né? E aí, depois da reunião, a gente vai fazer uma discussão sobre o tema. E aí, espero que todo mundo possa participar da discussão. Tá bom? Vou passar a palavra para a Ana agora. Boa noite, gente. Então, eu sou a Ana e eu vou falar sobre o pênfigo foliáceo. Então, nesse trabalho eu vou falar primeiro sobre a definição da doença, a patogenia, o diagnóstico, né, como é feito. Depois eu vou apresentar um relato de caso e as referências. Então, o termo pênfigo, ele significa bolha. Então, o complexo pênfigo, né, que engloba algumas doenças, elas vão ser doenças cutâneas ou cutâneo-mucosas. E aí a gente tem o pênfigo foliáceo, tem o pênfigo vulgar, tem o pênfigo induzido, o paraneoplásico, enfim, tem vários, né? Então, o pênfigo foliáceo, que é o que eu vou falar aqui hoje, ele é uma doença cutânea, imunomediada e caracterizada pela perda da adesão intercelular de células da epiderme. Então, essa doença ela não tem predisposição sexual. Ela pode acometer gatos de todas as idades, mas ela geralmente acomete eles numa média de 5 anos, né? Por volta dos 5 anos. Ela é de ocorrência rara, mas dentro das dermatoses imunes, ela é a mais frequente. Que as dermatoses imunes, elas são, no geral, bem raras, elas só acometem 1,3% de todos os gatos. E por ser uma doença autoimune, né, ela pode ser controlada, mas ela não tem cura. Então, o desenvolvimento dessa doença, ela dá porque o corpo vai produzir anticorpos contra os componentes dos desmossomos dos queratinócitos, né? Então, a gente sabe que os desmossomos são as moléculas de adesão entre as células, né? Então, vai ser produzido anticorpos contra esses desmossomos, e aí vai haver a cantólise, né? As células vão se separar, e aí, dentro das bolhas, né, das vesículas, a gente vai encontrar os acantócitos, as células acantolíticas. Não sei se está dando para ver a minha seta, mas aí essa aqui é um exemplo de uma célula acantolítica, que elas vão ter um formato esférico e um citoplasma eosinofílico. E por mais que elas ficam, né, soltas do resto do tecido, elas continuam células viáveis. E esses anticorpos, eles podem se desenvolver por várias causas, né? Pode ser tanto por causa idiopática, né? Ou então por indução, ou de medicamentos, ou de doenças crônicas da pele, de neoplasias, de químicos, e algumas vacinas com alguns componentes virais também pode levar à produção desses anticorpos. E aí, né, quando as células se separarem, né, elas vão deixar fissuras e bolhas, vesículas, né, no lugar onde era para elas estarem. E aí os neutrófilos vão preencher esses espaços entre as células. Então, os animais, as lesões, né, elas vão se dar por ondas. Então, o animal ele vai ficar muito deprimido e febril, e aí ele vai ter uma onda de lesão. E aí, as lesões primárias, elas vão se caracterizar por serem vesículas, né, na face interna das orelhas e ao redor das mamas. Mas elas são muito difíceis de serem vistas porque elas são bem frágeis e nesse momento elas estão cobertas de pelos. E depois as lesões secundárias vão estar na face, no nariz e na face interna das aurículas. E aí vão ser regiões de alopecia, de prurido, de erosões, elas vão ter crostas, e elas frequentemente apresentam simetria bilateral. E aí aqui no membro do animal, né, entre os dedos, que a gente está vendo na foto aqui com crosta,
é um ótimo lugar para se obter material para histologia. E o animal ele também pode desenvolver infecção bacteriana secundária no lugar dessas lesões. Então, para fazer o diagnóstico, você precisa da anamnese e da citologia, e também de cultivo de fungos e bactérias. Mas só isso não é conclusivo para você fechar o diagnóstico. Você precisa também de fazer a biópsia incisional e a histopatologia. Então, você vai fazer o cultivo para bactérias e fungos para poder eliminar outras doenças, como a dermatofitose ou a piodermite. E na citologia, você vai encontrar as células acantolíticas, que são essa aqui que está na foto, né? E aí, elas são um forte indício de que o animal está com pênfigo foliáceo. Mas, como eu falei, não é suficiente para você fechar o diagnóstico. Você tem que fazer a histopatologia, né? E aí, vai dar, como eu mostrei aqui, a foto na lâmina com as células acantolíticas. Os diagnósticos diferenciais para o pênfigo foliáceo vai ser a dermatofitose, a sarna notoédrica, a piodermite superficial, o lúpus eritematoso sistêmico, o linfoma epiteliotrópico cutâneo, a hipersensibilidade à picada de mosquito e, dependendo de como está a característica das doenças, dos padrões que as lesões do animal está apresentando, você também tem que considerar a FIV e a felve. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui nessa foto aqui, os desmossomos atacados no pênfigo foliáceo, eles vão ser só os da camada mais externa da pele, porque os desmossomos, eles têm estruturas diferentes nas diferentes camadas da pele. Por isso que no pênfigo foliáceo são só as camadas mais externas que são atingidas. E voltando aqui, né, a terapia, ela vai se dar por imunossupressão. Então, você vai, né, fornecer a dose do remédio para o animal e para né, curar aquele, não curar, né, para tratar aquele caso que ele está apresentando, aquele quadro que ele está apresentando, e aí depois você vai diminuindo a dose até chegar na dose mais baixa, que ainda assim consegue causar o efeito no animal. E aí você também pode utilizar shampoos para poder tirar as crostas e diminuir os sintomas, e também não pode expor os gatos que têm pênfigo foliáceo à luz solar. E também você pode utilizar antibióticos para poder tratar, para prevenir a infecção bacteriana secundária. Então, agora eu vou apresentar o relato de caso. Esse relato ele foi escrito pelo Eronildo Porfírio de Souza Júnior. Então, no dia 29 de julho de 2011, no Hospital Veterinário VetCare Grayling, chegou uma gata, né, obviamente, que pesava 4,5 kg. Ela era uma fêmea da raça burmese e tinha 7 anos. Então, ela estava apresentando hiporexia há 4 dias, miados excessivos, vômitos fluidos 2 vezes ao dia por 4 dias seguidos, prurido, alopecia nas pontas das orelhas, queda excessiva de pelos, letargia, além de aquecia e frequência urinária reduzida. Durante o exame físico, observou-se sensibilidade aumentada no abdômen, alças intestinais com conteúdo fecal, bexiga repleta, discreta desidratação, temperatura de 39 graus, frequência cardíaca de 220 BPM, batimentos por minuto, né? Linfonodos submandibulares levemente aumentados e sem alterações na auscultação cardíaca e pulmonar. E ela já tinha sido vacinada e vermifugada. Então, aqui, como a gente pode ver nas fotos, nas pontas das orelhas, né, ela estava com as lesões doloridas e com crostas. Aqui também no nariz e em cima dos olhos, nas orelhas de novo, que dá para ver. E também nos coxins.
Alguém falou alguma coisa? Então, e aqui nos coxins também, e no embaixo das unhas aqui, ela também tava, a região tava inchada e com pus. Então, foram pedidos os exames complementares laboratoriais, o hemograma e o exame bioquímico, e todos eles deram dentro dos padrões. E aí foram administradas as medicações para melhora do quadro geral da paciente. E aí, como o diagnóstico primário, né, a suspeita nesse momento era de dermatofitose e sarna notoédrica. E aí, no próximo dia, né, ela voltou e foi relatado que ela já estava com a normalização da micção, um apetite seletivo, temperatura de 39 graus e sem êmese. E as lesões das orelhas apresentavam-se mais úmidas e ulcerativas, assim como as lesões no plano nasal. E aí foi pedida a coleta de amostras de culturas para fungos e o exame citológico por meio de imprinting das lesões. E aí o exame para fungo deu negativo, ela não estava apresentando nenhum, e no exame citológico só tinha as células inflamatórias, né? E aí foi feita a suspeita do pênfigo foliáceo. Então, foi pedido para que ela voltasse depois para poder realizar a biópsia e a histopatologia. Então, no dia 1º, ela foi feita a biópsia incisional das lesões auriculares, nasais e dos coxins. E aí ela foi submetida à analgesia para poder realizar a biópsia, né? E aí, no dia... E aqui nesse dia eles já passaram a medicação para ela do pênfigo foliáceo para que ela fosse tratando até a chegada do exame a confirmação. E aí no dia 5 de agosto ela voltou, ela já estava bem disposta e aí foi feita a conclusão do diagnóstico, que era do pênfigo foliáceo. E aí eles não colocaram no artigo a foto das lâminas, né, da gata, mas eles colocaram a descrição, então eu vou ler aqui, né? Que existem pústulas subcórneas multifocais, crostas celulares e áreas de ulceração. Todas as pústulas contêm numerosos neutrófilos degenerados e frequentemente se estendem a mais de 2 folículos. Em presença de células acantolíticas nas pústulas subcórneas, e a epiderme apresenta-se moderadamente e difusamente hiperplásica. Entre a derme superficial, especialmente subjacente às pústulas, foi encontrado um número pequeno a moderado de neutrófilos, mastócitos, macrófagos e linfócitos. Então, aí, visto que era mesmo pênfigo foliáceo, eles passaram a medicação para ela e uma semana após o tratamento, a paciente já estava com uma melhora significativa e foi feita a reavaliação em 30 dias, 45 dias e 2 meses. E na última avaliação, ela já estava com 100% de melhora e ela também foi feito o hematócrito, os exames renais e hepáticos e também estava tudo certo. Ela só estava apresentando polidipsia como reação à medicação, né? E essa paciente, ela não apresentava histórico para os fatores de risco. Como eu tinha falado antes, ela não tinha casos de remédios, de químicos, né, de doenças na pele e tal. Então, sugere-se que, no caso dela, foi por um caráter idiopático. Então, essas são as referências e obrigada. Adorei, Ana. Muito legal o relato, né? Adorei a foto do final também. Bonitinha. Eu não tenho um gatinho meu para colocar, né? Mas eu achei uma foto bonitinha aqui. Muito fofo. Gente, se vocês quiserem agora ligar as câmeras para a gente começar a discutir, eu acho esse tema muito legal. Eu confesso que eu não sou muito fã de dermato, né? Mas eu acho muito interessante, porque eu acho uma parte que a gente tem que levar muito o histórico do animal, né? Muito, super importante, porque as doenças super se parecem umas com as outras. Queria
convidar o professor Leonardo aí, tá, Léo? Se você tiver algum caso que você tenha pego aí na clínica de pênfigo, né? Porque é uma doença relativamente rara, se a gente pensar, né? Se uma dermatopatia rara. Em relação às imunomediadas, ela é a mais frequente, mas em relação, se a gente for pensar em dermatofitose, sarna notoegra,